Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou o Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 31/7/2012. Último bate-papo do mês, estamos encerrando aí então o mês de julho. Foi um pregão estranho, vou falar assim, para não dizer pior, foi um pregão estranho. A gente começou o dia bem alinhado com o mercado, a gente estava de olho nas correções, enfim, enquanto todo mundo estava querendo comprar, a gente aqui já estava querendo vender. E se mostrou uma decisão muito acertada. Essa foi a primeira parte, isso foi muito bom. Agora, daí para frente, a gente teve bastante dificuldade em manter as posições. Tá? Então, fizemos várias tentativas, montamos várias operações, e acabou que o mercado, em função da volatilidade, acabou estopando a maior parte das nossas posições. Tá? Então, foi bem complicado, foi bem difícil trabalhar o dia de hoje. A maior parte das posições a gente conseguiu sair no 0 a 0, principalmente porque a gente acabou optando no segundo tempo, vamos chamar assim, que a gente já sabia que estava difícil, a gente acabou trabalhando com um stop muito justo, entrando, gerenciando e trabalhando com stop no ponto de equilíbrio. Então a gente acabou se obrigando a trabalhar com um pouco mais de precisão nas operações. Isso, por um lado, é bom, porque permite que a gente faça várias entradas e consiga sair sem perder nada se der errado. Aconteceu algumas vezes. Mas também é ruim porque acaba estopando muita operação que pode continuar desenvolvendo em função do dia, que é altamente volátil. Então, as operações de hoje não foram operações que desenvolveram simplesmente. Elas rompiam, andava um pouquinho e voltava, daí caía mais um pouquinho, voltava, caía de novo, voltava, enfim. Então foi complicado, teve várias operações, vários ativos se comportando assim. Isso é sempre complicado para nós. Aí no fim do dia a gente vê aí o mercado trabalhando com uma queda de 2% e a gente simplesmente não conseguiu ter boas oportunidades e não conseguiu fazer boas operações. Tá? Então tudo isso nos deixa um pouco chateados. Então não dá para dizer que foi um dia lá muito bom. A gente fez o possível, tentamos montar as posições, mas algumas coisas fogem do nosso controle, por exemplo, a volatilidade imensa que nós estamos trabalhando aqui no nosso mercado. Tá? Então, vou mostrar para vocês as tentativas do dia, o que a gente tentou fazer, todas as operações muito bem montadas, mas acabaram não desenvolvendo. E vou mostrar para vocês também algumas coisas que estão preocupando um pouco a gente. Não temos recomendações novas de swing trade. Tudo aquilo que a gente recomendou na semana passada, que estava até interessante, cancelamos quase tudo em função da volatilidade, sem nem ter feito entrada. E sobrou lá duas ou três recomendações. Uma operação que no sinal hoje foi a Perman, enfim. Fora isso, tudo foi pego na volatilidade. E neste momento eu não recomendo para vocês ficarem nem comprados e nem vendidos. Tá? Então eu acho que é muito perigoso neste momento trabalhar dessa forma. Tá? Então vamos dar uma aliviada, a gente continua monitorando, se tiver alguma coisa legal a gente vai mostrar para vocês, mas para hoje, sinceramente, eu não tenho nenhuma recomendação em função do que a gente experimentou no mercado nos últimos 4 pregões, que foram extremamente difíceis. Tá? Então vamos lá, vamos mostrar então como é que foi o dia. Vocês estão vendo aqui Bovespa diário, como eu disse. Tivemos aí 2% de queda, mas foi um dia extremamente complicado. Tá? Nos 15 minutos, vocês podem visualizar, a gente rompeu a máxima em relação ao dia anterior, logo no começo do pregão. Depois viemos aqui e fizemos mínima do dia. Aqui a gente começou a vender. A gente já estava de olho nisso aqui, já estava tentando procurar uma reversão em algum ativo, conseguimos achar aqui. Já fizemos vendas aqui. Voltou já na sequência, acabou estopando, a gente estava posicionado em vale. Aí depois foi de novo, rompeu mínima. Depois que rompeu mínima, aqui corrigiu, falhou um fundo e montou um pivô de alta. Neste momento, nós tínhamos feito novas operações vendidas aqui, estopamos todas elas aqui. Foi o caso da TIM, por exemplo, e da CSN que a gente montou aqui também. Ou seja, é complicado, gente. Acabamos estopando várias operações ao longo do dia e o mercado fechou na mínima, né? Ou seja, ele foi cedendo, mas aqui ele foi e voltou forte, aqui ele montou um pivô de alta, estopando todas as vendidas, então acabou ficando difícil, acabou ficando bem complicado, tá? Algumas operações que a gente fez hoje, então vamos lá.
que está a Vale 5. No diário, observem como ela está maravilhosa, vem de nova mínima, corrigiu aqui na região das médias, então estava perfeita para uma reversão no dia de hoje, e ela fez isso quando ela foi lá em cima, e depois veio perder essa mínima do dia aqui no 36,60. A gente fez a venda nela, ela foi e voltou tudo, já acabou estopando todo mundo, a gente acabou saindo aqui pelo 60 mesmo, sem perder praticamente nada, tá? Então foi uma posição que a gente montou, acabamos estopando aí, perdendo apenas a corretagem. Além disso, nós estávamos de olho também na TIM, ela abriu lá embaixo, corrigiu e veio perder mínima aqui no 865, tá? Então a gente fez uma venda na TIM aqui nos 865, gerenciamos ela aqui em 862, o stop neste exato momento estava em 868. Por que 868, Fabiano? Justamente porque era o nosso ponto de equilíbrio, tá? Nesse ponto do dia, a gente já não estava mais trabalhando com estratégia de candle, porque o dia estava se mostrando muito volátil. Então a gente estava entrando nos rompimentos, gerenciando aonde dava e colocando stop no ponto de equilíbrio. Se não voltasse mais, beleza. A TIM não voltou. Então o stop ficou aqui no 68, ela veio cedendo, 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 e a gente foi ajustando então os candles pelos 60 minutos. Tá? Então, conforme vocês estão visualizando aqui, e neste candle nós fomos estopados aqui no 62. Tá? Então, depois disso, vocês podem visualizar que ela acabou fechando lá praticamente na mínima de novo. Então fomos estopados, montou um pivô aqui nos 15 minutos, rompeu o topo anterior, não fez novo fundo, a gente teve que sair. Infelizmente, posição encerrada, ganhando aí apenas 3 centavos, uma posição que estava dando aí 12 centavos, 1,5%, acabou voltando tudo e buscando aqui o nosso stop. Não tínhamos o que fazer, o stop foi colocado nos 60 minutos já para tentar fugir da volatilidade, e mesmo assim a gente foi pego. Tá? Então, é muito complicado. Operação montada também na CSN, vocês estão visualizando aqui. CSN também vem de nova mínima, também está nas médias do diário, esticou um pouco, vários dias consecutivos de alta, deixou essa máxima aqui, corrigiu nas médias e acabou montando um pivô de baixa. Tá? A partir da hora em que ela montou esse pivô de baixa, nós fizemos a venda exatamente aqui, 10,46, gerenciamos risco dela aqui nos 10,43, 10,42, teve pessoal que vendeu aqui nos 50 também, acabamos estopando a posição toda aqui nos 51, tá? Então, sem muitos grandes prejuízos, como a gente não conseguiu gerenciar bem, a gente gerenciou mais papel, então quem estava lá, por exemplo, com 1 kg, zerou 600 papéis, 700 papéis, quem estava com 2, zerou aí 1,5 kg, 1,4 kg, aqui embaixo no 42, 43, e estopou o restante aqui no 51, trabalhando exatamente com essa ideia de um stop bastante curto. E foi bom ter estopado, porque ela foi de novo lá na máxima do dia 65, então mais uma operação que a gente acabou encerrando, e assim foi o dia, pessoal. Então foi, entrava, gerenciava, estopava, entrava, gerenciava, estopava, e assim por diante, acabou o nosso dia dessa maneira, tá? O nosso mercado, então, o nosso IBOV, acabou fechando aí com uma queda de 2%, bem próximo aqui do topo anterior da consolidação. Então nós temos agora este ponto aqui como referência, 57.611, e a gente está voltando agora para o miolo da consolidação. Então para essa região aqui de 55, 490, enfim, vamos arredondar isso aqui para 55 mil pontos, e estamos continuando, na verdade, o movimento lateral que a gente vem desenvolvendo aqui há praticamente 2 meses e meio. Tá? Então o mercado está muito complicado nesse período. Para amanhã, a gente tem como curto prazo venda, expectativa de venda, perdendo 56.097, alvo em 56 mil, depois aqui nessa região dos 55. O mercado americano, nós temos aqui o mercado americano, também hoje trabalhando aí um dia de queda, um dia extremamente enrolado lá fora, perdeu a mínima aqui do dia anterior, então vamos colocar aqui, mínima do dia anterior, perdeu essa mínima do dia anterior, fez máxima do dia, então podem ver a volatilidade já na abertura, aí depois veio aqui, fez nova mínima do dia, aí depois montou o pivô de alta e veio fechar na mínima. Tá? Então a volatilidade hoje foi simplesmente impossível em todos os mercados,
prejudicou muito nossas operações. Para amanhã, se a gente perder esses 13.008, vamos arredondar aqui para 13 mil pontos, se perder isso aqui, a gente tem alguns objetivos para testar, 12.977, depois nós temos 12.961 e finalmente nós temos aqui 12.898, tá? Como eu disse, de recomendação de swing trade, vamos ver o que sobrou para a gente lá. Sobrou bem pouca coisa, tá, pessoal? Como eu disse, eu estou preferindo não colocar muitas recomendações de swing trade para vocês, uma vez que a volatilidade está complicando muito nossas operações, tá? Deixa eu acessar a plataforma aqui para mostrar para vocês o que foi que sobrou. Nós temos apenas a QGEP3, tá? Que sobrou ainda, a gente está de olho nela aqui no semanal, ela corrigiu nas médias, vem de nova mínima, e se ela perder 8,60 ela pode dar uma venda interessante, tá? Esta é a QGEP3, perdendo esses 8,60 ela pode ficar interessante com algo aqui embaixo. Foi isso que a gente fez e mantemos a recomendação. Tem um ativo que deu entrada no dia de hoje, que é a PEMAN, que a gente estava de olho nela, então está aqui a PEMAN 3, a Paranapanema, ela deu entrada aqui no 32, tá? Agora, não tem como colocar o stop na máxima do dia, porque é 2,44. Então a gente vai colocar o stop no candle anterior de 60 minutos, que é lá 2,36, tá? Então tentar buscar um stop um pouquinho mais curto, para quem posicionou a PEMAN na venda aí. Então, a PEMAN perdeu aqui os 2,32, podemos manter o stop aqui nos 2,36, e amanhã, possivelmente, a gente vai conseguir ajustar esse stop, mas também está tranquilo aí, 4 centavinhos. Eu sei que são 2%, mas o ativo é muito barato, então não tem como a gente trabalhar com muito menos do que isso, tá? Ela desenvolveu bem também, foram 12% do nosso ponto de entrada, fechou lá na mínima, então já foi aí uma bela entrada. Então isso é o que a gente tem para swing trade e não temos novas recomendações, até o mercado definir um pouco, tá, gente? Eu vou dar um tempo aí, porque não adianta a gente recomendar para vocês num dia e tirar no dia seguinte, não adianta recomendar 10 ativos, para daqui a 3, 4 dias cancelar todos em função da volatilidade. Sempre tem alguém que pode acabar entrando e tomando stop de bobeira. Está muito difícil mesmo, vamos respeitar o mercado e vamos ficar um pouco de fora, tá? Nós temos então de recomendações para amanhã, para day trade, nós temos apenas vendas, não temos nada de compra. Vamos iniciar com JBSS3. Então está aqui a JBS, ela está interessante para o dia de amanhã. Se perder esse 5,36, ela vem de nova mínima, corrigiu aqui nas médias e deu um sinal de venda. Fechou na mínima, apesar do volume baixo, se ela perder 5,36, pode ficar muito bonita com alvo lá nos 4,91. Esta é a JBS, o código dela é JBSS3. Perdendo aqui esse 5,36, ela pode ficar legal com algo lá nos 4,91. Tá? Temos também a Petrobras, a Petro 4, pancada forte na Petro hoje. Ela teve uma queda aí de 4%. E para amanhã, apesar de eu não gostar dela aqui no diário, semanal, que ela está toda enrolada, apesar disso, se ela perdeu 19,43, dá para a gente ficar de olho nela, pelo menos até os 19. Ela tem algum tipo de objetivo, o volume foi bem acima da média. E ela pode ficar legal, apesar de estar bastante consolidada, tá? Então, por isso que a gente está recomendando venda nela. Temos também a Vale 5. A Vale, ela, apesar de ter estopado a gente hoje no começo do pregão, está bastante volátil, ela fechou na mínima, deixando um grande invertido próximo às médias do diário, tá? Então, perdendo aqui esses 36,40 na Vale, ela pode ficar interessante com alvo em 35,50. Depois nós temos objetivo aqui em 34,51, depois 33,92. Esta é a Vale 5. Estamos recomendando venda dela, porque ela vem de nova mínima, corrigiu nas médias e está dando um sinal de venda, ou está prestes a dar um sinal de venda. Já deixou invertido. Só falta dar o sinal de venda aqui nos 36,40. Temos também a Gol 4. Também não me agrada essa consolidação que ela está traçando aqui no diário, mas de qualquer forma ela ficou interessante aqui no intraday, no curto prazo, e se perder esses 9,49 ela pode vir testar aqui até essa região dos R$9, que é essa região das médias móveis, tá? Esta é a Gol, o código dela é Gol 4, perdendo aqui 9,49 ela passa a ter objetivo na região dos R$9. Além da Gol nós temos também o Itaú, Itube 4, deixando aqui um grande invertido no pregão de hoje, apesar
de não ter fechado na mínima, ela acabou cedendo forte, aí 2,5%. Para amanhã, perdendo os R$32, ela pode ficar interessante também, com o objetivo aqui nessa região, primeiramente dos 30,66, depois lá na região dos R$30. Vou arredondar aqui para essa região dos R$30. Este é o Itaú, o código ITUB4, tá? Temos também duas construtoras, a MRV, a gente selecionou duas apenas em função do volume baixo, deixou um grande invertido, abriu, foi lá em cima, depois voltou tudo e fechou na mínima do dia. Tá? Então, para amanhã, perdendo os 11,15, ela passa a ter alvo em R$11, e depois aqui mais ou menos na região aqui dos 10,34, 10,40, que é a região das médias do gráfico diário. Tá? Então, estamos recomendando venda na MRV, em função dela ter deixado um grande invertido, fechamento na mínima, apesar do volume baixo que gera dúvidas com relação à consistência aí do movimento. Tá? E a última do dia é a Rossi RZID 3. Então também deixou aqui um invertido no pregão de hoje. A gente também tem a Rossi com volume dentro da média. Subiu bastante, vem lá de testar a mínima, corrigiu e pode testar aqui essa região das médias pelo menos, perdendo 4,59 que é a mínima de hoje. Ela deve ir lá testar então essa região dos 4,30. Tem um pouquinho de espaço. Veio de 5,5 de alta, depois 7,8, mais 5,1. Então está vindo aí de 17, 18% de alta aí. A Rossi em 3 pregões tem bastante para corrigir se perder esse 4,59 amanhã. Pode ser bastante interessante, tá? Então esta é a Rossi, código dela RZID3, perdendo aqui 4,59, tem alvo lá na região dos 4,30, tá? E essas são as recomendações do dia para vocês, repetindo. Temos vendas em JBS, Petrobras, Vale, Gol, Itaú, MRV e Rossi, tá? Então são os ativos que a gente recomendou venda para vocês. Nós temos, então, para encerrar o nosso bate-papo, vamos dar uma olhadinha lá no contrato de café. Café arábica, vencimento em setembro de 2012. Altamente consolidado aqui o café, bastante enrolado. Tentou cair, não conseguiu, agora tenta subir, também não está conseguindo, então está bem difícil. Vamos ficar de fora um pouco do café até encontrar movimentos mais consistentes. O milho vem trabalhando com alta volatilidade, sobe um dia, cai no outro, volta a subir, enfim. Teve gente que tentou vender ele hoje, teve gente que comprou, foi uma festa, tá? Eu recomendo que vocês fiquem de fora, tá muito complicado trabalhar com o milho, tá bastante volátil, vem de uma alta muito forte, corrigiu praticamente nada e já está lá na máxima de novo, tá? Então, se por acaso romper aqui esses 36, pode ficar legal, mas dentro desses valores vamos tomar um pouco de cuidado com o milho. O boi gordo BGI V12, com vencimento em outubro, ele está de novo na volatilidade, sobe num dia, cai no outro, sobe de novo, enfim, fica de fora do boi gordo também, que não está valendo a pena. O dólar, no pregão de hoje, ele acabou trabalhando aí em alta, tivemos uma alta aí de 0,47%, e nós tivemos então aqui um mês de bastante enrolação aqui no contrato de dólar, tá? Então vocês podem ver aqui no gráfico mensal que a gente simplesmente está trabalhando aqui dentro de uma zona de consolidação. No semanal vocês podem visualizar também que não tem muito o que fazer, tá, gente? Essa região aqui é uma região bastante complicada para o dólar e a gente tem que respeitar e ficar de fora desse momento, que não é um momento interessante para o contrato, tá? Nosso mini índice vale a mesma análise do Ibovespa, teve uma queda forte no dia de hoje, 2,9%, e para amanhã, perdendo essa mínima, ele tem alvo lá na região dos 55 mil pontos, tá? Então vamos arredondar ele aqui, lá para os 55 mil pontos. Acho que pode ficar interessante. Infelizmente, voltando aí para o miolo da consolidação, a gente deve enrolar mais um pouco então também aqui no mini índice, mas para curtíssimo prazo algumas vendas podem ser feitas aí. Era isso que eu tinha para falar com vocês no pregão de hoje. Os bate-papos estão ficando pequenos porque os pregões estão muito difíceis, né, gente? Está muito complicado de operar day trade e a gente vem aí de um mês extremamente difícil, extremamente volátil. Não fique preocupado se você não conseguiu ter resultados consistentes nesse mês, porque foi muito difícil, tá? Eu, da minha parte, não consegui obter resultado consistente. Também não perdi muito, mas também não ganhei muito. Foi um mês que acabou ficando mais ou menos no 0 a 0, acabou ficando aí
acabei ficando levemente negativo, tá, gente? Então, mas faz parte do jogo. Eu acho que a gente teve um dos meses mais difíceis que eu já vi aqui no mercado, tantos anos operando, e não tem muita perspectiva de melhorar. Então vamos torcer para que melhore, com certeza, mas deve continuar sendo difícil, a gente deve tentar manter a calma e continuar como a gente está fazendo. Então a gente tem que continuar tentando posicionar, tem que continuar trabalhando com consistência, ganhando bem nas operações que dão certo e perdendo pouco nas que dão errado. Meses difíceis sempre vão existir e a gente tem que saber guardar o nosso capital para os meses bons. Então o mês de julho foi um mês de guardar capital. Então o prejuízo foi mínimo, acabamos trabalhando com muita tranquilidade, fazendo poucas operações. E agora em agosto a gente vai começar na mesma balada, no mesmo ritmo. Tá? Então, iniciando o mês de agosto agora, a mesma tranquilidade, sem montar grandes posições malucas, sem grandes apostas. O mercado está muito difícil mesmo, então temos que trabalhar com muita consistência para conseguir fazer um contrapeso aí para o mercado, tá certo? Eu acho que é isso que salvou o nosso mês de julho e também, com certeza, vai salvar o mês de agosto se ele for um mês difícil como esse que a gente enfrentou. Vamos torcer para que seja mais fácil. Um grande abraço, um bom descanso a todos e até amanhã, pontualmente às 10 da manhã, lá no nosso curso ao vivo. Para participar é só acessar nosso site www.interinvesteeducacional.com.br e fazer seu cadastro. E vocês têm um teste gratuito aí por 7 dias para conhecer o nosso curso ao vivo. Um grande abraço e até lá.